não com egoísmo, sabendo nós que a todo instante muitos já não podem dizer o mesmo. Muitos estão sendo consumidos e, infelizmente, não podemos dizer que estes descansam em paz. Muitos estão partindo, feliz daquele que parte para Cristo, que vai para o seio de Abraão, estará descansando, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqueles que dormiram nele, estes ressuscitaram primeiro e logo depois a igreja que aqui está, para juntos nós nos reunirmos na boda, do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. E eu fico refletindo sobre estas vidas, sobre estas pessoas. Eu fico refletindo sobre o que eu tenho feito diante do chamado de Deus para a minha vida. Hoje é um dia de reflexão. Só hoje? Não. Hoje é mais um dia. Hoje é mais uma oportunidade. Hoje é aquele momento em que nós paramos, não porque um homem faz você refletir, mas porque a palavra de Deus, mais uma vez, está martelando no seu coração, como um martelo que esmiuça a penha. Acredite, creia na palavra de Deus, e se tem algo que ainda não foi aperfeiçoado para o ministério que Cristo Jesus tem instituído na tua vida, creia que acontecerá. Estamos aqui no culto intitulado como Culto de Missões, o último do ano. É mais um momento para nós refletirmos sobre o que nós fizemos ao longo desses 340 dias, pelo menos, já passaram. Nós estamos, são 365 dias, nós estamos nos últimos 30 dias do ano. Está finalizando, está acabando. Vamos começar a refletir. Vamos lembrar como foi que esse ano começou. Quais eram os nossos propósitos para com Deus. E o primeiro culto de missões. O que foi que nós sentimos no coração? Eu não venho aqui hoje para lhe cobrar nada. Não sou eu o cobrador. Mas haverá um que, dado o seu momento certo, ele nos cobrará pelo aquilo que Ele nos mandou fazer, e se nós fizemos ou não. Eu não vou dizer que nós não fizemos, porque eu creio que a igreja de Cristo Jesus, ela está trabalhando. A igreja de Cristo Jesus está ouvindo a sua palavra e está tentando, de algum modo, de alguma maneira, se fazendo de tudo para com todos, para que de alguma maneira consiga chegar a alguns. Assim falou o apóstolo Paulo. Guardei essas palavras no meu coração e tenho tentado vivenciá-las todos os dias. Mas uma grande verdade, que sempre que nós paramos para refletir, paramos para pensar o que é missão, qual é o propósito da missão na vida da igreja, o qual eu digo que faço parte. É uma responsabilidade muito maior ainda, quando eu não só digo, quando eu creio verdadeiramente, digo, não é palavras, está na Bíblia. Eu confessei o nome do Senhor Jesus, eu me entreguei a Ele, eu tenho crido no meu coração, e eu sei, eu estou convicto que eu faço parte do povo de Deus, então eu sou igreja e eu estou fazendo missões. Eu creio que estou. Você crê assim? Será que sou eu que creio que eu estou fazendo missões? Vamos refletir, vamos pensar. Não é uma escola bíblica, mas a pregação é um momento de ensino. E esse ensino é para todos nós. Serve para a gente, para aquele que se diz igreja, aquele que se diz povo de Deus. Eu começo a imaginar, cada dia a gente aprende um pouquinho mais. É para isso que a gente tem buscado a palavra de Deus se nortear, A gente tem a palavra de Deus como baliza na nossa vida, um rumo certo a ser seguido, e a cada dia a gente tem que aprender um pouquinho mais. Isso é a lapidação de Deus. E aí a gente entende que missões começam através de Deus.
Missões começa quando Deus dá uma ordenança a algum homem para que ele faça, para que ele cumpra e para que ele seja abençoado. Missões estão descritas desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Se a gente analisar bem, missões não necessariamente se limita ao Novo Testamento. Abraão, quando ele seguiu a fazer a vontade de Deus, tinha um propósito. Qual era o propósito? Dado determinado momento, sai, que eu te mostrarei o caminho. E eu tenho um propósito para a tua vida. De ti eu farei uma grande nação. Multidões. Era um povo que Deus queria. Para qual propósito? Qual o sentido? A partir daí, até mesmo antes disso, porque Deus sempre teve um plano salvífico na vida do homem. Principalmente se nós pensarmos a partir da queda, do pecado original, da queda do homem no jardim do Éden. Deus sempre teve o propósito de salvar aqueles do pecado. E aí a Bíblia vem como um todo, a gente percorre por todo o Antigo Testamento e a gente vê a missão acontecendo. Homens, profetas, recebendo uma ordenança, indo a algum lugar, fazendo a vontade de Deus. Para quê? Qual o propósito? Será que era para exaltar algum homem? Vai lá, prega, que eu vou fazer um milagre, eu vou resgatar, eu vou salvar, eu vou restaurar aquilo que tem se perdido, para que tu seja exaltado. Não, nunca foi assim. Deus nunca deu ordenança a homem nenhum para exaltar homem nenhum da terra. Sempre o propósito maior era fazer com que a bênção chegasse na vida do homem, ele ouvisse, ele desse crédito às palavras de Deus, ele se convertesse dos seus maus caminhos e a partir daí ele fosse abençoado. Para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado, exaltado. Sempre foi assim. Estou fazendo só a gente refletir sobre esse processo missionário. Faz tempo. Tanto é que quando nós utilizamos essa palavra maravilhosa, benéfica para todos aqueles que nela creem, nós percorremos do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Nós tomamos ela como base para nossas vidas. Quem não lembra da história de Noé? Noé tinha uma missão ou não tinha? Qual era o propósito da missão de Noé? Salvar vidas. Quem? Aqueles que acreditassem no propósito de Deus, na palavra de Deus, na pregação que estava sendo mencionada para todos aqueles que a partir daí acreditassem, quisessem, ter uma salvação. Naquele momento entendia-se sobre salvar de forma terrena, de forma mundana. Muitos iriam morrer. Eis que vinha um dilúvio, estava sendo anunciado, estava sendo pregado. Mas quantos deram crédito? Porque o que nós podemos se certificar é que na Bíblia está descrito que salvou Noé e a sua família. Mas Noé, ele sim foi apregoeiro da palavra de Deus. Noé pregou, porém só a sua família deu crédito e só a sua família se salvou. E aí nós imaginamos em tudo que um missionário pode fazer sobre a face da terra. Nós imaginamos sobre em quantos lugares missões transculturais, que vai além de uma cultura local, que vai além das barreiras, dos limites de uma cidade, estado, região, país, que vai para além de uma língua, de um costume, de uma forma de ser, de agir, de se vestir. Missões transculturais. Realmente a gente começa a analisar quão grande é o trabalho de um missionário. Quem dera nós pudéssemos ter a certeza de tantas pedras na coroa que nós recebemos no dia do galardão por tantas almas salvas. Quando nós conhecemos um pouquinho da história dos missionários, eu já estou vindo aqui, já passei pelos profetas, estou chegando no Novo Testamento. Acompanhe comigo a linha de raciocínio.
Deus que foram chamados no princípio para pregoar o Evangelho de Cristo Jesus, agora é o Evangelho de Cristo Jesus, aquele que morreu por todos. Interessante a gente lembrar que através de um único homem todos caíram, todos pecaram, todos se afastaram de Deus, e através também de um único homem todos têm a redenção, a libertação, todos têm acesso aos céus. Mas para isso é preciso que alguém leve essa palavra, mas para isso é preciso que alguém entenda que missões é o propósito da igreja em todo o mundo, e missão é aquilo que Deus tem me chamado. Às vezes a gente começa a pensar, meu Deus, eu já ouvi tanto sobre essa palavra missão. Todos os meses, 12 meses consecutivos, se fala sobre missão. Normalmente a gente ouve muita cobrança, né, sobre ide por todo mundo, ide pela tua rua, ide pelo teu bairro, pela tua cidade, buscando ganhar alguns. E às vezes a gente chega até a se irritar, porque eu não sei o que está acontecendo, mas parece que a minha missão não está sendo tão eficiente. O que dizer nessa hora? O que pensar nessa hora? Eu ainda estou aqui refletindo, eu ainda estou aqui pensando, eu estou pregando a palavra de Deus, falando do que é a missão, expondo exemplos do Antigo Testamento ao Novo Testamento, e estou refletindo sobre o que eu tenho feito. Torno a repetir, eu não quero olhar para você e me cobrar por coisa alguma, porque em primeiro lugar a palavra de Deus chega ao meu coração e eu sou grato por isso. Em primeiro lugar eu começo a refletir sobre o que eu tenho feito para conquistar aqueles que não estão longe, que estão perto e que ainda não conhecem Jesus como Ele verdadeiramente é. Conhecem de ouvir falar, conhecem porque alguém disse, conhecem porque no momento de dificuldade diz: Senhor meu Deus, meu Jesus, me ajuda. Mas no momento em que passa dificuldade, ele já se esquece, ele já se afasta, ele sequer quis vir a este lugar ou qualquer outro lugar que professe, que pregue a palavra de Deus como ela realmente é, um lugar onde cultue-se unicamente o Deus vivo, só a Ele. Mas essa pessoa sequer chegou lá, e essa pessoa está pertinho de mim, e eu fico refletindo sobre isso. Meu Deus. 1 Timóteo, capítulo 6. Paulo tanto nos ensina, irmãos. Paulo tanto nos ensina. Quantas vezes nós já ouvimos falar das missões de Paulo, dos maiores missionários agora do Novo Testamento? Quantas missões Paulo foi? Quantas vezes ele foi recompensado com dinheiro? Quantas vezes ele foi recompensado, ele foi colocado em um trono? Quantas vezes ele foi colocado em um estado, de soberania pelas suas missões, pelas vidas que ele conquistou? Quantas vezes alguém chegou e disse até assim: esse é um homem grandioso, porque ele muito sofreu pelo Evangelho de Cristo Jesus, pelas missões que ele fez. Hoje nós, conhecendo a Bíblia, hoje sim nós entendemos que ele foi um homem muito usado por Deus, mas que toda aquela manifestação do Espírito Santo sobre a vida dele, sustentando em tantas adversidades, em tantas dificuldades, hoje nós entendemos que ele realmente foi um homem grandioso, não para a glória dele, mas para a glória de Cristo Jesus na vida dele. Hoje nós entendemos, hoje nós nos alegramos, por vezes a gente se entristece porque ele muito sofreu. Mas eu fico meditando quanto Paulo tem nos ensinado e o que eu tenho feito dos ensinos de Paulo. Paulo ensinou a muitos, alguns descritos na Bíblia,
Um deles, o irmão Timóteo, capítulo 6 de 1 Timóteo. Vou ler aqui alguns versículos só para a gente entender. Uma vez que nós percebemos que está chegando os últimos dias, uma vez que nós entendemos que Jesus está voltando, está se intensificando a adversidade, a perseguição, a peleja, está se intensificando o trabalho do diabo para parar a igreja, a minha vida, a tua, o nosso ministério. Acompanhe comigo, versículo 11 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Você, porém, homem de Deus, Paulo fala a Timóteo, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Antes de continuar, eu já quero que você comece a refletir sobre a palavra perseverança. Perseverança é uma das palavras que eu mais senti dentro do meu coração no dia em que foi anunciado que eu teria a oportunidade de apregoar a palavra de Deus mais uma vez, num culto denominado um culto de missão. Versículo 12: combata o bom combate da fé. Olha só que maravilha! Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Assim instruía o apóstolo Paulo a Timóteo. Aleluia. Aleluia. Eu vejo essa porção bíblica, eu vejo esses versículos, eu fico imaginando, eu fico sentindo Paulo falar para mim também, porque a Bíblia ela foi deixada para nós sentir Deus falando conosco através destes homens. Você não consegue ouvir Deus falando com você nessa hora? Cadê a sua perseverança? Aleluia. Eu sei que eu fiz missões, eu preguei, eu vi a conversão acontecer. Aleluia. Chegou até a casa de Deus, confessou o nome dele, estava sendo uma bênção na casa de Deus. De repente, o diabo levou, caiu no caminho da perdição de novo. Eu não tenho mais nada que ver com isso, nós estamos enganados, irmão. A missão ela continua até a vida de Cristo Jesus. E tudo aquilo que Ele tem nos prometido, tudo aquilo que Ele tem nos ensinado a fazer para ganhar os que nós pudermos, nós temos que imaginar que tem que ser feito até a vinda de Cristo Jesus. E quando Ele vier, aquilo que Ele tem preparado se cumprirá, independente da minha vontade, independente do que eu tenho visto, do que eu tenho percebido. A palavra de Deus para nós hoje sobre missão é que a missão ela é contínua. Assim eu tenho aprendido nos últimos dias e eu tenho crido. Não basta eu anunciar o Evangelho e esperar que a maravilha aconteça simplesmente e ficar de braços cruzados. Aleluia. Nós temos que ser perseverantes, nós temos que ter fé, nós temos que continuar, claro, tendo domínio próprio, tendo mansidão, autocontrole, tendo o amor de Cristo Jesus. Onde está o amor de Cristo Jesus? Quando nós chegamos para um familiar nosso e nós dizemos: só Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, ninguém verá o Pai se não chegasse a Ele. Ah, ele não quis ouvir? Fiz a minha parte.
E o que você vai sentir quando essa pessoa partir? Verdadeiramente estaremos nós tranquilos? Falei uma vez só. Eu sou um missionário transcultural. Fui embora para outros países. Estou trabalhando, fazendo missões. Não tive mais contato com aquelas pessoas. Assim também fez Paulo. Está tudo certo, amém? Há outros precisando. Mas quando nós continuamos aqui, continuamos vendo aquela pessoa, o que é dentro de mim, o que é dentro de você, faz você se conformar? O que nos dá conformidade em ver que aquele indivíduo continua precisando da remissão dos seus pecados em Cristo Jesus e ainda não fez? Eu tive a tristeza de pregar para uma alma, ver ela chegar nos caminhos de Deus e tristemente se afastar. Não parei de fazer missão, porque a missão ela é feita em 3 instâncias. A missão é feita pelo aquele que vai. A missão é feita pelo aquele que põe o joelho no chão e continua em oração. Assim também como aquele que abre a mão e contribui. Nós aprendemos que é assim que a missão é feita. Mas se eu não posso ir, se eu não posso contribuir, ou se o que eu tenho contribuído parece ser pouco, onde estão os meus joelhos? Aonde estão os meus joelhos? Cadê a minha fé para crer que tudo posso naquele que me fortalece? Onde está a minha fé? A minha fé para crer que se foi, pode voltar, porque quem determina o princípio e fim é Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Não é o diabo quem determina. Ele pode tentar, ele pode levar, mas quem faz com que vá e volte, esse é Deus. É o único. E até que esse parta. Há pouco tempo ouvimos aqui um missionário, porque é aquele que prega a palavra, aquele que leva o evangelho adiante, os pastores, os presbíteros, diáconos, os auxiliares, cooperadores, homens e mulheres, jovens, crianças, órfãos e viúvas, quem mais? Todos que pregam a palavra de Deus são missionários, se assim ouvirem a palavra do Senhor e assim a cumprirem. Missão é da igreja, missões é da igreja. O que a igreja faz? Missão é minha. Eu não sei se eu tenho levado você ao entendimento da palavra de Deus. Se não tiver, clame ao Espírito Santo, porque aquilo que o homem não pode, o Espírito Santo de Deus faz. Mas a grande verdade é essa, que nós estamos encerrando mais um ciclo, segundo a contagem, a computação dos dias, ao entendimento dos homens, está se finalizando mais um ano. E aí eu fico imaginando o que eu fiz, se foi muito, se foi pouco, se foi eficiente, se não foi, e o que eu ainda posso fazer no restante desses dias. Sabemos que Cristo Jesus está para voltar. Sabemos que pode ser em qualquer momento. A vinda de Cristo Jesus é anunciada na Bíblia, que é iminente. Ouvimos a palavra oficial do culto nessa noite. É iminente, pode ser a qualquer momento, mas que até lá seja eu, seja você, entender o propósito de Deus, desde o princípio dos tempos, até os dias de hoje, até a vinda de Cristo, para aqueles que realmente é a igreja de Cristo, para aqueles que realmente levantam a mão, dão um brado de glória, ergue o pendão real e diz: eu sou servo do Deus vivo, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, e eu vencerei o diabo, em Cristo Jesus eu pregarei, e por fé eu verei aquela alma se converter. Não se canse, não desanime, não pare. Romanos, Paulo de novo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Romanos de novo, 8, 14. Perdão, irmãos. 8, 36. Diz assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Meu Deus! Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida,
vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se tu entende isso, o amor de Cristo tenta de alguma maneira, de alguma forma, tu faz do que tu puder dentro dos limites de Cristo Jesus, tentar chegar a alguns para ganhar aquele que Cristo Jesus derramou o seu sangue precioso. Essa é a palavra de Cristo Jesus. Não acabou, irmãos. Jesus não voltou ainda. Às vezes a gente sente, a gente lamenta, a gente chora, a gente pensa que tudo está perdido. Eu queria te dizer aquilo que tu já sabe, te fazer relembrar. Cristo Jesus não voltou ainda. Pode ser a qualquer instante, mas até que Ele volte, vamos continuar nesse propósito missionário. Até que